altas que está conosco aqui nas plataformas digitais, Instagram, YouTube, TikTok e páginas do Facebook. Nós, como prometemos, abrimos aí com uns 10 minutinhos de atraso apenas, mas como havíamos prometido, estamos aqui novamente com uma pessoa abençoada por Deus, que mais uma vez dá o privilégio para estar aqui conosco, transmitindo aí uma palavra de Deus ao seu coração, para estar aí trazendo reflexões. E o tema prometido para o podcast de hoje era a respeito do sacerdote. Está conosco aqui o pastor Daniel Alves. Quero apresentá-lo a vocês e dizer a ele que ele é bem-vindo. Obrigado, pastor Flavic, que minha saudação é extensiva ao senhor e tanto aos nossos irmãos que estão acompanhando, todos os nossos ouvintes. Isso, a gente fica feliz da sua presença aqui conosco no podcast do Fla. Esse é mais um dos podcasts realizados que vai trazer edificação para a sua vida, vai trazer edificação aí para o seu lar, né? Você que está já conectado pode compartilhar, pode curtir, convide o seu amigo para esta live aqui no Instagram. Hoje nós estamos com a live somente na plataforma do Instagram, né? Mas no próximo podcast a gente vai ampliar essa live também para as páginas do Facebook. Você pode compartilhar, convidar os seus amigos. Hoje nós vamos trazer um tema bastante complexo, né, pastor Daniel? Sim. É um tema que exige atenção dos ouvintes, exige que você esteja aí com a Bíblia na mão neste momento, porque aqui no podcast do Fla é Bíblia na mão, viu? Porque o assunto é pancada, e nós temos aqui alguns assuntos seríssimos para tratar a respeito do tema sacerdote ou sacerdócio, né? Pastor Daniel Alves, quero mais uma vez te agradecer por estar aqui conosco, né? Nós já temos aí na plataforma um vídeo bem visualizado, com mais de 16 mil visualizações. Maravilha. Café com o pastor, lá na casa do pastor Daniel. Você pode olhar aí na página aqui do Instagram, você vai ver. E foi um bate-papo tremendo. Falamos sobre Jó, né? O pastor Daniel falou a respeito de Jó, falou a respeito da dificuldade da mulher de Jó, de encarar toda aquela situação que Jó viveu, aquela prova, aquele teste de fé, que foi algo tremendo e foi muito profundo. Tem vários cortes lá, né? A gente trabalhou uns cortes aqui lá na plataforma do TikTok, podcortes, e lançamos alguns cortes, ficou bom demais. Você pode entrar lá, você vai ver e você vai ser edificado por esse assunto. Mas o tema central aqui hoje é o sacerdote. Pastor Daniel, vou deixar o senhor discorrer, que eu já falei demais, hoje eu estou aqui só para perguntar e vou deixar o senhor falar. Mas a pergunta que eu quero perguntar inicialmente para o senhor: quem era o sacerdote na antiga aliança? E a partir de quantos anos ele podia iniciar o seu cargo? Quem era o sacerdote? Pastor Flavic. Bom, o sacerdócio, né, foi instituído a partir da casa de Arão, entendeu? A partir da casa de Arão. Ele foi ungido, está em Êxodo 40, versículo 15, tanto ele quanto os seus filhos estavam sendo ungidos de uma forma vitalícia, no caso, o sumo sacerdote. Aí vem o trabalho depois, lá em Números, vem o regulamento, né? Porque a instituição é uma coisa, depois vem o regulamento. Então vem regulamentando, olha, Moisés, pega a família de Quite, que é da tribo de Levi, e veja os homens de 30 a 50 anos que têm a capacidade para o exercício. Aí em Números 8:24 recomenda o primeiro emprego, os aprendizes, que é de 25 anos, a partir de 25 anos. E Números 4, versículo 30, fala dos que já são oficiais, de 30 a 50 anos. Esse
é o ofício dos sacerdotes. Sim. Entendeu? Então, esse caso aqui é assim, e qual que é a tribo? A tribo inicial é a de Levi. E aí perdurou até no tempo de Jesus, fazia parte da tribo de Levi. Então, os sacerdotes não podiam ter defeito físico, não podia ter. Tem aí vem o regulamento, né? Aí vem o regulamento, é igual os 10 mandamentos. Quando se lê os 10 mandamentos, é um resumo. Aí cada mandamento aquele tem um regulamento, é uma Constituição, entendeu? A base da Constituição, hoje, ela é fundamentada na Bíblia. Então, ali abre os 10 mandamentos, palavras curtinhas. Eu vou dar um exemplo, o sábado. O sábado empreende 2 capítulos de Levítico, aí os detalhes do sábado, o que pode, o que não pode, aonde vai, a metragem. Então, aí surge o regulamento. Mesma coisa ao sacerdote, no sacerdócio. Então, a partida inicial foi da casa de Arão. Aí eles foram no exercício, aí foi trabalhando o regulamento, surgindo, Deus mesmo trazendo para Moisés automaticamente o regulamento para este grande exercício, entendeu? Realmente essa escolha divina, a gente sabe que a história revela que houve uma confusão no arraial com relação à escolha de Arão para esse ministério sacerdotal. Sim. Porque Arão era irmão de Moisés. E dentro dessa chamada divina de Deus escolher Arão, sendo irmão de Moisés, houve um murmúrio, uma demanda ali no arraial, em relação à autoridade de Deus na vida de Moisés, com relação à unção que foi dedicada à vida de Arão. Sim. Né? Aí entra aquela história da vara florescer, todo aquele desafio, né? Sim. Que a gente discorre isso no sentido, não sei se metafórico, figurado, que o ministério, quando é levantado por Deus, ele floresce. Na realidade, pastor Flavio, Sim. é um ponto de suma importância, até nos dias de hoje, falando aí no quesito de igreja. Sim. Alguém, não é a igreja em si, mas tem alguém que incomoda-se, alguém da família do pastor tem uma sequência da chamada, uma sequência do trabalho. Aí o pastor tem dificuldade de consagrar, de colocar num posto, porque é irmão do pastor, porque é cunhado do pastor, porque é parente do pastor. Então sempre vai ter isso aí, sempre vai ter. Agora, é claro, é transparente, quando a pessoa não tem a chamada e é colocado num posto para exercer, por questão de... Aí entra o nepotismo. Mas fora disso, se a pessoa corresponde ao trabalho, todo mundo vê que ele tem uma chamada, independente de ser parente. Muito importante pontuar isso, pastor, até porque geralmente a família do pastor é muito dedicada à obra de Deus, né? E aí é onde, de qualquer forma, acaba sempre numa liderança, sempre em algum cargo, e tem esse problema daquele time lá que foi contra a unção de Arão, né? Mas a gente sabe aí, o decorrer da história revela que o ministério de Arão foi próspero ali. Mas eu quero partir para a segunda pergunta, pastor Daniel. A gente falou do sacerdote, né? Sim. A instituição, a idade do sacerdote... de 30 a 50 anos. 30 a 50 anos. Ou 25 a 30 para o primeiro ofício, para aprender ali. Então tinha uma separação do grau de ofício. Tinha. Então assim, não era qualquer um que poderia exercer esse cargo no Antigo Testamento. Além de ser da tribo Levi, ainda tinha que ser escolhido fisicamente... Prendados algumas fisicamente. Populações. Isso. Sim. Então assim, para você que está acompanhando, você está aqui no podcast do Flá, quem está sendo aqui entrevistado hoje dentro desse comentário a respeito do sacerdócio é o pastor Daniel Alves, né? Já é o segundo podcast conosco aqui. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Pastor Daniel, segunda pergunta.
quem era o sumo sacerdote na antiga aliança? Flavic, o sumo sacerdote já era um saldo dentro de uma família. Era mais ou menos repassado de um para o outro. Isso aí é fato. O caso de Eli já era bem... Ele já estava com dificuldade de enxergar, ele era sumo sacerdote. Porque em Êxodo 40, versículo 15, o sacerdote é vitalício. E aí nós vemos isso hoje, no Novo Testamento, já quando aparece Anás, que ele não Caifás, eu posso equivocar aqui, esse aqui, Anás, o genro ou Caifás, talvez eu estou equivocando, mas ele ficou como sumo sacerdote de honra, e o genro ficou como sacerdote da turma, entendeu? Então o sumo sacerdote era um trabalho vitalício, e normalmente dentro da família do sumo sacerdote. Aí, o caso de Eli, entrou Samuel, porque já era um grande projeto de Deus, entendeu? Então o sumo sacerdote já era mais reservado, já era um caso mais elevado, entendeu? Por ser vitalício. Em relação ao sumo sacerdote, o sacerdote ele podia oferecer sacrifício ali no templo, mas ele não podia entrar no lugar santíssimo? O sacerdote, era só o sumo sacerdote? Só o sumo sacerdote, nem oficiante, até porque faz ideia como que era essa arca lá, cheia de respingo de sangue, uma vez, duas vezes, três vezes, mas não podia ser lavado, ninguém podia acessar o sumo sacerdote, e era uma vez por, o sumo sacerdote, o lugar santíssimo. Então, é muito bom isso aí, porque hoje tem muitas pessoas que trazem para os dias atuais, a igreja moderna, a questão de pátio, santuário e púlpito. Não tem nada a ver com o templo antigo. O púlpito não é lugar santíssimo. O mesmo valor do púlpito é o mesmo valor do pátio. Não tem diferença. Isso é uma inventação da igreja moderna, de colocar um lugar mais elevado para sentar os obreiros. Isso aí não tem fundamento bíblico. Isso é uma escolha. Eu não vou criticar, isso aí talvez seja um bom princípio. Para muitos não é bom, porque ele dá mais valor naquele posto do que na sua vida, no seu caráter. Então, agora, no tempo do sacerdote, o sacerdote, ele tinha acesso no átrio, no lugar santo, no átrio e no lugar santo. E no lugar santíssimo, somente ao sumo sacerdote, entendeu? Que tinha acesso ao sumo sacerdote, ao lugar santíssimo, entendeu? Olha aí, então essa é a diferença, tá? O lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote tinha o acesso para oferecer o sacrifício. E a respeito do sacrifício, pastor Daniel, a gente sabe que o sacerdote ele oferecia sacrifício pelo povo, ele oferecia sacrifício por si mesmo, né? Para a purificação dos seus pecados. A pergunta que eu tenho a dizer a respeito do sacrifício do sacerdote, trazida para a questão dessa dispensação que a gente vive, a dispensação da graça, né? A igreja. É aceitável diante de Deus sacrifício feito por nós, representantes de Deus da nova aliança, por pecado alheio? Não. 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 Sacrifício não. O que nós podemos fazer hoje é chamado um sacrifício dentro de um prazer, de uma alegria. Só um gancho. Você sabe que eu já vi pessoas comentando a respeito do sacrifício que Jó fazia pelos seus filhos. E aí sacrificam a favor de filho, para que Deus perdoe os pecados dos filhos. Nessa nova aliança, eu acho que orar pelo filho tudo bem, né? Mas sacrificar pelo pecado. Intercessão. É importante a gente separar esses pontos aqui, viu? Ouvinte, você que está aí ao vivo com a gente. Agora sacrifício por outros, não. A gente, por exemplo, eu já vi por aí, em alguns púlpitos, alguém dizendo, fulano, vamos
vamos sacrificar tantos dias para Deus fazer isso e aquilo outro ali, pela pessoa X, né? Eu acho que o trabalho de intercessão, sim, mas o sacrifício pelo pecado... Flavinho, o perigo hoje o que muitos fazem é tirar a graça e colocar a obra. Muitos lugares que tiram a graça e colocam a obra. Vivemos por fé e não por vista. Deus, Jesus, a Bíblia diz, agora no Velho Testamento, mas aí é uma expressão eterna, que Deus, ele opta pela obediência do que o sacrifício. Então hoje, nós podemos fazer um sacrifício em ato de gratidão, de intercessão, de clamor, mas dentro de um princípio, sem achar que aquilo é um empenho nosso, mas a misericórdia de Deus está de acordo com a graça dele sobre a nossa vida. A obra é resultado do salvo, não para ser salvo, não para ser beneficiado. A obra é um resultado de quem é salvo e quem é beneficiado. Então aí a diferença, viu? Porque nós sofremos aí nessa geração, a geração que gosta da comida meio requentada, né? Ali, instantânea, na hora, de não aprofundar nesses temas aí, e às vezes fica preso em alguns dogmas da fé, né? Sim. Entendendo o ofício sacerdotal do Antigo Testamento com o ofício do cristão. Ministerial. O sacerdotal é uma coisa, o ministerial é outra, totalmente diferenciada. Eu não vou falar a marca do cafezinho aqui, mas eu vou servir um café pro pastor Daniel aqui, enquanto ele comenta, tá? Eu acho que tá cheirando aí na live agora esse café, hein? Que é isso? Nós estamos aqui também no estúdio com a presença do pastor Zé Alves, irmão do pastor Daniel Alves. E quinta-feira a live vai ser com ele. Vai falar a respeito da EBD, Escola Bíblica Dominical, né? Daqui a pouquinho a gente vai soltar um texto a respeito disso, tá? Das pautas que vai ser falada e você vai ficar por dentro. Mas nós estamos comentando aqui a respeito do sacerdócio, né? E daqui a pouquinho nós vamos entrar em alguns princípios aí que são falados, até em alguns altares, né? Em relação ao sacerdócio, em relação a algumas polêmicas que tem dentro desse tema. Mas vamos percorrer para a pergunta. Pastor Daniel, a respeito do sumo sacerdote, o que o senhor tem a dizer a respeito de um adágio que é dito por aí, um ditado popular que a gente pode dizer, a respeito da corda que era amarrada no sumo sacerdote? Isso é verdade ou é mito? Pastor Flavinho, mito não, é ditado popular. Na minha concepção bíblica, não. O senhor nunca achou uma corda? Não. Então não podemos nem dar corda para esse isso assunto. aí não procede. Não porque procede. Só as vestes já era causa da pessoa ser fulminada. A recomendação de quem tomava aquela veste tinha que ser... há muitas pessoas que falam que pecadinho e pecadão é a mesma coisa. Tudo é pecado. Falar que tudo é pecado, tudo bem. Mas o grau que prejudica é totalmente diferente. Tem uma diferença. Há pecado que prejudica a pessoa, o cônjuge, a família, a sociedade e a Deus. Ele atinge todos os graus. Agora há pecado que ele fica na pessoa. Então esse pecado ele e Deus se resolve. Entendeu? Agora pecado que compromete outro aí, depende do perdão do outro e do perdão de Deus. Entendeu? É fato. Então, essa história de amarrar corda para o sacerdote entrar é como um choque 380. O choque vai estar na corda também. Então, o senhor já viu alguém pregando isso nos altares que o senhor estava? Já, dizendo. A prova disso que não tem fundamento é que Zacarias era sumo sacerdote. Sim. E ele estava, não é só um sacerdote, porque tinha escalas. Então Zacarias, quando foi para Isabel ter o filho, que era o propulsor, não, antes de Jesus, o que abriu o caminho e tal,
ele entrou para oferecer o sacrifício, o povo ficou lá de fora aguardando. E a corda não apareceu na história. E aí, o que aconteceu? Ele passou da hora de sair. Se tivesse a corda, o povo tinha puxado. E não puxaram. Olha aí, refutando as falácias, né? Não puxaram, senão tinha puxado Zacarias. Que ele passou da hora. Não, ele estava numa visão lá, até porque ele saiu mudo. A visão foi tão forte, ele saiu mudo. Só um corte aqui. Você que está aqui conosco do podcast do Flá, pastor Daniel comenta agora a respeito da corda que amarrava o sumo sacerdote. Se isso era verdade ou mentira. O mito. Eu já ouvi falar, pastor Daniel, por muitas vezes. Deixa eu dizer para o senhor, até eu já caí nesse erro. Mas muitos anos atrás eu consertei. Flavique, até eu amarrei o sacerdote antes da corda. Com muito respeito aos itinerantes, mas eu conheci pastor que ele é itinerante, que ele não ceava, ele não tinha tempo de oração, ele lia mais ou menos a Bíblia nos aeroportos, de um para o outro, pregando a Europa aqui e rodando o mundo. Aonde esse povo aprende? Aí ele sai com tanta coisa. Eu já ouvi mensagem que Pedro era dono de um grande frigorífico que distribuía peixe por toda a Europa. Aleluia! Entendeu? Empresário forte. Então, esse é o que querem tirar dinheiro do povo. Aí o povo levantar assim, não, você também vai ser um empresário grande. Então são coisas que a Bíblia refuta. A Bíblia diz que é para nós ficar no que está escrito. Fora disso é conversa, é história. Entendeu? Gente, é isso aí. Então a base bíblica é importante para a gente refutar um assunto que inclusive é polêmico e está em muitos altares, está no contra-argumento de muitos pregadores itinerantes. A corda no sumo sacerdote, amarrada na sua cintura, segurada pelo povo do lado de fora do tabernáculo. Isso é mito. Não é verdade? Inclusive, lendo a Bíblia, os requisitos do sacerdote, qualquer coisa que ele fizesse, ele era fulminado, como foram os filhos de Arão. Então, é importante. Então não adianta, é conversa. E não tem história de sumo sacerdote morto que foi puxado, não tem na Bíblia. Não tem. Porque, por exemplo, o acampamento, ele era recolhido de tempo em tempo. Eles transportavam, né? O tabernáculo. A Bíblia não registra a história de que alguém entrou puxando corda, recolhendo ossos, não. Não. A maneira de como Deus fazia não foi revelada, mas a gente entende que era assim, de fato. Se Deus achasse falta no sumo sacerdote, ele era fulminado. Verdade. Mas a corda, vamos desamarrar essa corda do sumo sacerdote. Não, essa corda aí... Vamos dar corda para esse assunto não, pastor? É fora de... Não. Isso é história. Não dá corda para esse assunto da corda, viu? Você que é pregador, você que ensina... Não dê corda para essa corda aí, porque senão você vai ficar ensinando heresia aí nas plataformas. Heresia, com certeza. Aí, e o engraçado, tem gente que dá uns pulos até alto quando vê uma heresia dessa, pastor. Verdade. Coitado, é porque não teve o ensinamento, o esclarecimento desse tema. Mas, nós precisamos percorrer aqui, porque o nosso tempo de podcast aqui já está quase no limite. Né? Fique conosco aí até o final. Tá? Então passamos pela terceira pergunta. Eu quero perguntar, pastor Daniel, sobre um ditado popular que é dito por aí nos púlpitos. Grave bem, você que está aqui no podcast do Flá. Um ditado popular que é dito em nossos púlpitos por aí. Mudou o sacerdote, muda a lei. Para começar, não é sacerdote, né, pastor? Não. É sacerdócio, né? Isso, sacerdócio. Então, isso é um ditado popular, inclusive está em Hebreus 7, verso 12. Chega a ser uma heresia citar isso no púlpito? Chega a ser uma heresia. Então, comente, pastor Daniel. Não, a Bíblia está dizendo aí, havendo mudança do sacerdócio, se faz necessária a mudança da lei. A palavra está falando do ofício, não do oficiante. Do ofício, não do oficiante. Quanto o sacerdote mudou ao longo
do Antigo Testamento e a lei nunca foi mudada. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo, mudando o sacerdócio. Qual é essa mudança? O sacerdócio levítico para o sacerdócio na ordem. Não fala para o sacerdócio de Melquisedeque. Está falando o sacerdócio na ordem de um símbolo, do antítipo Melquisedeque, que é o de Jesus. Entendeu? Então aí surgiu um novo e santo sacerdócio, que a Bíblia refere ao sacerdócio, ao sumo sacerdote, que Jesus, que ele, além de ser o sumo sacerdote, ele é mais sublime do que os céus onde ele está. Olha que coisa Olha linda. aí. Ele é mais sublime do que o céu aonde ele está. Agora, pastor Flavic, a questão de trocar um pastor, trocar um presidente de uma instituição, trocar um pastor de uma congregação, aí o que muda? Muda alguma coisa automática. Gente, vamos pegar um exemplo mais simples da história. Você tem seu carro, alguém fala, pastor, me empresta seu carro, eu vou ao mercado. Ah, tudo bem, tá aqui. Ele senta, ele vai precisar empurrar o banco para trás um pouco ou para frente. Ele vai ter que movimentar o retrovisor, porque o carro não é para o uso dele. Então ele vai condicionar o carro a ele, porque senão ele vai sair sem noção do trânsito. Então assim, é um pastor. Ele chega na igreja, gente, ele tem que se adaptar à forma que é mais fácil para ele trabalhar com as pessoas, o seu dinamismo é outro, entendeu? A sua forma de trabalho é outra. Isso não é lei, isso não é lei. Tem nada a ver com lei, com sacerdócio. Não tem nada a ver com o sacerdócio. É daí que nasce umas heresias no nosso meio. É daí que nasce as poltronas maiores que as demais. Eu tive num lugar... Cada um é cada um. Eu tive em um lugar, em outra cidade, não vou citar o nome, né? E eu tive numa igreja, fui cooperar lá. A plataforma tinha algo que me chamou muita atenção. A cadeira do pastor faltava bater no teto. Não, tem que ser diferenciado, porque é o sacerdote. Eu falei, mas por que a cadeira daquele tamanho? Os outros obreiros têm menos valor do que o obreiro principal aí. Não, é que ele é o sacerdote, né? Então são heresias que nascem no nosso meio. E tá cheio. Tem. Sem sentido, quer dizer, e transmite para a igreja né? É um negócio sem fundamento, né? Então assim, é muito importante que você acompanhe aí essa live, você que está conosco aí no podcast do Fla, né? Esse tema, mudou o sacerdote, muda a lei, isso não é aplicável para a graça. Não tem fundamento, e nem para o antigo. Nem mudou o sacerdote, a lei continua. Agora o que o escritor aos Hebreus diz, que mudando o sacerdócio, se faz necessária a mudança da lei. A lei hoje, a lei da graça, alguém fala, hoje nós estamos no tempo da graça. Meu irmão, é bom esse pontinho aqui que é importante. A lei serviu de aio, de mensagem, indicando uma graça. A graça é graça porque tem o Espírito Santo que compreende e suporta a nossa vida miserável. Por isso que é graça. Mas hoje a responsabilidade nossa é maior do que no tempo da lei. Pelo seguinte, no tempo da lei, se a pessoa adulterasse, ele era condenado. Hoje, se olhar, já é considerado como adultério. E aí? Qual é mais criterioso? Não, a graça tem muito mais critério. Antigamente era tomar uma mulher alheia. Hoje, só olhar, já em seu coração adulterou com ela. Então, agora nós temos um desdobramento a mais, porque estamos no tempo da graça, mas não é brincadeira.
A graça não é para nós fazer bagunça de qualquer maneira. Tem que ter uma vida séria, honesta. Agora, não pecamos fora de cogitação. A Bíblia diz, o apóstolo Amor disse, filhinho, primeiro passo, não pequeis. Mas se pecar, lembra, temos um advogado que advoga por nós junto com o Pai, entendeu? Então, nós pecamos, por isso que a necessidade da oração do Pai Nosso. Sempre abrindo ela, pedindo perdão a Deus, porque a santidade de Deus, nós só aproximamos da santidade de Deus através do sangue de Jesus na nossa vida. Que é o sumo sacerdote por excelência. Por excelência, né? E outra, e qual que é essa forma acessível nossa? É através do reconhecimento do poder de Deus sobre a nossa vida, que Ele torna-nos justo para esse fim, lavando as nossas vestes. A Bíblia está numa recomendação, bem-aventurados que lavam. É um efeito progressivo. Ativo. Não para. Eu lavo todo momento, por isso que a Bíblia orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Estou lavando as minhas vestes. Porque a hora que eu precisar, o sangue de Jesus não é para brincadeira. Eu vejo muitas pessoas falando assim, sangue de Jesus tem poder. Não brinque com o sangue de Jesus, não brinque com o nome de Deus, não. O nome de Deus é para ser honrado, é para ser louvado e também é para ser clamado, não por brincadeira. Principalmente o sangue de Jesus. Ele tem um poder muito grande desde que haja um ato coerente de quem usa. Um gancho, pastor, dentro da fala que o senhor falou no início, que foi muito importante a respeito da responsabilidade de quem está na graça e dos que estavam na lei. E o pastor fez menção na lei, se fosse pego no adultério, era condenado. Mas se fosse pego na graça, se você cobiçar, você já adulterou. Aí alguém, pode até, os nossos seguidores, nossos ouvintes aí que estão online, pode até ficar uma pergunta no ar. Poxa, mas então não se tornou mais difícil para se salvar? Deixa eu abrir um parêntese aqui para você entender. Na dispensação da lei, o Espírito repousava sobre alguns homens escolhidos por Deus. Sim, sacerdote. Na lei foi Moisés e os sacerdotes. Intercedia pelo povo. Profetas. Nessa dispensação, que é a dispensação da graça, nós recebemos o Espírito de adoção, que nos capacita para controlarmos os nossos olhares, a nossa fala, o nosso comportamento. Chama-se graça de Deus. Nessa dispensação é mais difícil, só que nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Esclarecido para você entender que na graça é mais criterioso, mas com Cristo na vida se torna mais leve. Mais acessível. Porque Jesus disse, o meu fardo é suave, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso, exatamente. Então ficou assim, é algo glorioso. É bom que você esteja aqui conosco para você ouvir tudo isso que o pastor Daniel está falando. Pastor Flamique, aproveitando essa parte aí que a Bíblia diz, se olhar uma mulher e cobiçá-la, em seu coração cometeu adultério com ela. Agora é bom frisar esse ponto aí. Mas e aí, aonde nós vamos? Por que o pecado está para o homem? Não citou a mulher. É porque aí é uma genética do homem diferente da genética da mulher. É um instinto do homem diferente do instinto da mulher. Então, mas e aí, o que nós vamos fazer? Esse é simples. Simples no sentido, quando nós reconhecemos o limite que nós ultrapassamos. Nós pedimos perdão a Deus, porque nós não ferimos ninguém. O nosso pecado foi a cobiça dos olhos. Então ela é resolvida entre nós e Deus. Agora o pecado de adultério, quando é consumado, aí nós pecamos contra o nosso cônjuge, contra aquela pessoa que também vai ser prejudicada a partir daquele dia. Entendeu? Então aí que é o grave, aí que entra a gravidade da consumação. Entendeu?
Então, só para deixar bem claro, por que a gente está dentro desse tema? Falando a respeito da consumação do pecado, da gravidade do pecado, porque estamos falando sobre o sacerdócio. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo que Jesus é o nosso intercessor entre Deus e os homens, ou seja, Jesus é o sacerdote oficial que resolve esses problemas que hoje nós vivemos no presente século. Problemas na realidade, em relação... nós somos candidatos a reis e sacerdotes. Hoje nós somos ministros de Deus por misericórdia sua. Tá. Vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui para a gente perguntar para o pastor Daniel? Vamos aproveitar e perguntar tudo. Meu estúdio aqui está sem gente para perguntar ainda ali, não, para responder, mas vai melhorar e nós vamos ter perguntas e respostas direto dos ouvintes, né? Pastor Daniel, discorre algo aí em relação ao sacerdócio na dispensação da graça. Comenta aí em cima desse assunto. E daqui a pouco nós vamos partir já para o encerramento. Já estamos finalizando. O sacerdócio, na época hoje na dispensação da graça, ele se resumiu ao único sumo sacerdote, que é Jesus. O que aconteceu? O templo do véu se rasgou. Eu não sei se eles remendaram porque isso aí ficou em aberto. Não sei se eles amarraram ele, se costuraram ele, não sei. Só que o ofício sacerdotal continuou até 70 depois de Cristo. Entendeu? Isso aqui é uma boa reflexão. Eles, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os principais eram como se fossem as lideranças maiores. Entendeu? Não posso dizer todos eles, mas a grande maioria perseguiram, condenaram e mataram Jesus. Entendeu? Agora fazemos uma ideia. Vamos supor 34 anos que eles sobreviveram. 34. Por quê? Jesus nasceu no ano Domini, mas no ano 3 e 4. Entendeu? Tem essa diferença que é muito criteriosa, mas esquece. Vamos supor, Jesus morreu aos 33 anos e meio, e aí vamos supor que já tinha uns 2 anos do ano Domini, então já estava no ano 37, mais ou menos. Então, eu estou falando números vagos, não estou afirmando. Próximos, né? Próximos. Aí vamos dizer que para 70, teve mais 33 anos. Aí nós fazemos a ideia, o que é 33 anos? Gente, eu sou avô, tenho 4 netos, eu estou com 35 anos de casado. 35 anos, uma história, uma longa história. E o povo de Israel estava vivendo isso aí. Eu vou fazer aqui uma conjectura minha. Sim. Imagina, rapaz, o sacerdote estava certo mesmo. Aquele homem veio só veio tentar atrapalhar o trabalho do sacerdote, condenar os fariseus, condenar os saduceus. Olha só, olha lá, mataram ele, diz que ressuscitou, porque a mentira... 60 anos já rodando. A mentira ficou, quando fala a Bíblia, perdurou até nos dias de hoje, está falando até no dia que foi escrita a Bíblia. Quando você vê aquela história, aí um montão de pedra está até no dia de hoje. Não é o dia nosso, é o dia que foi escrito aquela informação. Então, a Bíblia fala que aquela mentira está até nos dias de hoje, então no dia que foi escrito. Eles atribuíram a morte de Jesus a uma mentira. Não, a ressurreição. A ressurreição. A uma mentira, foi pago os guardas para mentir, que alguém, os discípulos veio, roubou o corpo de Jesus, fez toda aquela... E ficou aquela mentira. Falei, rapaz, é verdade, porque olha aí o sacerdote no mesmo trabalho, olha aí todo mundo... Aí quando veio no ano 70, quando Tito, o imperador, decidiu arrasar com Jerusalém, inclusive com o templo, que não ficou a informação do templo, não do muro.
Tem gente que fala, não, os muros nunca foram destruídos. Jesus falou do templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Olha que ponto importante. Entendeu? Eu estive no espaço do templo. Realmente, não ficou nada do templo, nada. O senhor esteve em Israel, né, pastor Daniel? Sim, esteve lá. No dia que nós falamos sobre a biografia do senhor, e sobre... O senhor não quis falar sobre isso, o pastor Daniel, ele não tem vaidade. Quantos países que o senhor conhece, pastor Daniel? Eu acho que uns 6. Em 6 países, mais ou menos, né? Ele é rodado, ele conhece um bocado do Oriente Médio, Israel, por bondade de Deus. Grécia. E tem muita coisa que é polêmico, e que aqui é um conto de fada, é que lá, quando a pessoa chega, esclarece, tem o conhecimento sobre a porta porta da agulha, a porta do templo, isso, escadaria, é um monte de situação polêmica. A porta das ovelhas, que é a mais famosa, entendeu? Então, pastor Flavique, a questão que eu estava dizendo, que Jesus disse aos seus discípulos, então, o que aconteceu no ano 70? Cadê o templo? Cadê os sacerdotes? A conta chegou. A conta chegou, cadê? Não tem mais, não tem. Então eles se espalharam até hoje nas sinagogas. E ainda tem os momentos que Israel tornou a terra das nações. Aí as igrejas do mundo inteiro construíram templos em Israel. Cada lugar em Israel tem um templo. Tem um templo no Monte das Oliveiras, tem o templo da Igreja Católica Russa, tem a Igreja Católica Ortodoxa, tem luterana, eles dominaram Israel quando Israel estava sem ser nação, entendeu? Aí em 10 de maio de 48, né? Aí voltou, talvez o equívoco a data, mas é 48, que aí voltou a nação de Israel. Mas até hoje acabou o sacerdócio, acabou o sacerdote, acabou a apresentação, acabou a venda de animal, então eles eram uma coisa sem limite. Então, depois de 30, vamos dar uma data aqui, depois de 30 anos, silêncio de Deus. 30 anos. Aí que é o perigo do silêncio de Deus. É melhor nós sermos exortados, Deus cobrar de nós, do que Deus silenciar o nosso respeito. E a pessoa achar que está tudo bem, todo mundo está vendo que está errado, e ele olha, mas esse boleto aqui está com data para vencer daqui 30 anos, para que eu vou preocupar em acertar a vida agora, né? A conta chegou sobre os que condenaram e cuspiram e fizeram tudo contra Jesus. Aí chegou a conta. Que importante, hein? E aí, pastor Zé Alves, o que está achando aí do bate-papo aqui? Ó. Muito bom. O pastor Zé Alves está ali, no espírito, intercedendo por você aí, que está nos ouvindo aí, está online. Gente, nós estamos encerrando o sacerdócio, esse tema que não deu para passar profundamente, o tempo é curto. Mas nós vamos trazer temas novos para você, e eu vou estar colocando na chamada aí, no Instagram, no Facebook, que são nas páginas. Eu tenho 2 páginas no Facebook, Podcast do Flá, as duas, ambas com o mesmo nome. Também a plataforma do YouTube, Podcast do Flá. E hoje a gente discorreu esse tema, que é um tema complexo, né? E bastante criterioso de se comentar a respeito do sacerdócio. Falamos aí não profundamente, porque o tempo não nos favoreceu isso, mas aquilo que você precisava ouvir a respeito desse tema foi exposto, esclarecido para você. Então, pastor Daniel, eu vou abrir essa oportunidade agora, desses próximos 5 minutos, para a gente encerrar a live, para o senhor fazer as considerações finais do senhor e trazer uma palavra de Deus para os nossos ouvintes. Flavinho, que eu quero deixar aí meu agradecimento aos nossos irmãos que estão online. Deus abençoe a vida de vocês e todos os demais que assistirão esse trabalho. Que Deus continue nos abençoando na sua infinita graça, no seu eterno amor. E
e que a graça da mansidão e da humildade esteja na vida de cada um de nós. É o conselho de Jesus em São Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O único meio de nós acessar a paz gloriosa de Deus é ter uma vida mansa, uma vida humilde, porque Deus abate os soberbos, os arrogantes, os prepotentes, e nós não temos nada que justifica nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, dinheiro, posição, posto, divisa, nada supera a salvação em Jesus. Esse é o conselho que eu deixo para todos que estão nos acompanhando, vai nos assistir, ao Senhor nesse trabalho, parabéns. Hoje esse trabalho do Senhor é a antiga praça que nós levávamos as caixas de som nas costas, ficar pedindo energia para um, para outro, até que um liberava a gente ligar a extensão, um com violão, o outro com baixo, e a gente fazia os cultos ao ar livre, ao som, à tarde, domingo à tarde, e apareciam várias pessoas. Hoje nós fazer isso, nós fica sozinho, porque está todo mundo nas redes sociais. Então hoje, parabéns, hoje esse trabalho é as praças públicas que nós crescemos nesse trabalho. Obrigado, fica aí meu agradecimento. Pastor Daniel, eu tenho muito a agradecer também. Pastor Daniel, grande motivador nessa parte, né? Esse desejo do podcast do Flá nasceu em nosso coração numa conversa, junto com o pastor Daniel Alves, né? E é claro que se a gente não tem uma bênção, a bênção de Deus, a bênção de uma autoridade de Deus na nossa vida, a gente fica meio que vagando ao vento, né? Por isso que Deus constitui pastores, homens para aconselhar, para orar pela sua vida, para te dar uma direção, né? Então, também quero agradecer ao pastor Daniel por estar aqui conosco, né? Por essa motivação de podermos estar juntos aqui, trazendo esse momento de edificação, discorrendo um tema muito importante a respeito do sacerdócio. Então, gente, fique com Deus, o meu abraço, né, do pastor Flavique Mendes. Quero agradecer você que esteve conosco até agora. Então, que Deus possa continuar te abençoando. Eu quero pedir para o pastor Daniel Alves fazer uma oração enquanto a gente encerra essa live. Senhor, eu oro neste momento agradecendo por este momento que estamos aqui nesse trabalho online